porque às vezes as histórias tomam outro rumo, vejam só. Quando tudo isso aconteceu, eu não sabia o que estava fazendo. Só depois, quando já era tarde demais, eu pude reconhecer o quanto os meus atos prejudicaram as pessoas que eu deveria amar. Como eu gostaria de voltar no tempo e poder consertar tudo que eu fiz, toda a dor que eu causei. Eu sempre quis ser mãe. Quando me casei, eu ainda guardava as bonecas que eu brincava quando eu era garotinha. Eu lembro que desde sempre eu quis ter o meu bebê. Eu adorava criança e o César, o meu marido, também adorava. E se dependesse de nós dois, encheríamos aquela casa de filhos. Mas com o passar do tempo, fomos percebendo que isso não dependia apenas da nossa vontade. Já havia se passado 1 ano e nada deu engravidar. Depois de muita conversa, decidimos procurar uma ajuda profissional. Talvez um de nós tivesse algum problema que nos impedia de ter um filho. Após um longo tratamento, eu finalmente engravidei. O César não cabia em si, tamanha era a felicidade que ele sentia. Eu também estava muito feliz, queria um menino, mas ele dizia que queria uma menina. Eu adorei estar grávida. Eu ficava imaginando como seria o meu filhinho, a alegria que ele traria para as nossas vidas. Quando a Sofia nasceu, eu mal vi a hora de poder pegá-la no colo. Quando o enfermeiro veio com ela, eu fiquei surpresa. Para falar a verdade, eu fiquei decepcionada. Aquele não era o bebê que eu sempre desejei e não era possível. Eu falei com o enfermeiro, talvez eles tivessem se enganado no berçário, mas ele disse que não, que estava tudo certo. O César logo entrou e foi pegando a nossa filha. Ele estava emocionado, mas eu não conseguia acreditar como minha filha era diferente de tudo que eu sempre sonhei. Aquilo nem se parecia com um bebê. Eu não conseguia acreditar que ela tinha saído da minha barriga. Em casa, eu não me sentia bem. Eu estava infeliz com aquele bebê. Eu via tantas crianças lindas por aí. E a minha filha... Essa não podia ser a minha filha. Ela era muito feia. Eu não conseguia aceitar aquela criança. Disseram que eu estava com depressão pós-parto. E eu pedia para que tirassem a criança de perto de mim. A minha mãe me ajudou muito nessa época, porque eu só chorava. Eu me sentia péssima. Pro César, a nossa filha era linda. Ele passava a maior parte do tempo com ela, já que eu nem conseguia olhar pro bebê. A minha mãe dizia que a aparência dela ia mudar e que isso era coisa da minha cabeça. Os anos se passaram e meu mal-estar em relação à minha filha não passou. Na verdade, se agravou, pois conforme a Sofia foi crescendo, eu fui percebendo que ela era um desastre em tudo. Ela não tinha modos, não era delicada. Por mais que eu ensinasse, por mais que eu mostrasse o certo, ela não conseguia. Eu sei lá, não era da natureza dela. É claro que eu não aceitava. Ela tinha que aprender na marra. A menina andava toda torta. Eu a ensinava a ter postura. Ela tinha que pelo menos aprender a andar como gente. E eu não me conformava. Ainda que ela andasse direitinho e fosse educada, não tinha jeito. Ela era feia mesmo. E o pior, gorda. A Sofia precisava de um bom regime. Se eu fazia regime para perder poucos quilinhos, por que aquela gorda não se sacrificava? O César brigava comigo. Ele achava injusto que uma criança passasse por isso. Mas comigo não. Enquanto ela não emagrecesse, eu não ia permitir que ela me chamasse de mãe. Enquanto ela estivesse gorda, que falasse o menos possível comigo. Eu controlava o que ela comia. A dieta era bem rigorosa, mas ela não emagrecia. No mínimo, deveria comer escondida na escola. Não era possível. Cada dia que passava, eu tinha que dar menos comida para aquela menina. E ai dela se não me obedecesse. Em
casa era um inferno. Eu tinha que aguentar aquele ser falando comigo, me chamando de mãe, ainda que estivesse proibida disso. Eu dizia que ela tinha que emagrecer, que ela tinha que se esforçar. Mas não era só isso. Ainda que ela emagrecesse, não tinha jeito. Como aquela criança pode ter sido gerada por mim? Eu que sempre fui uma bela mulher. Não havia, nem na minha família e nem na do César, um ser tão ridículo quanto aquela menina. Uns eram mais bonitos que os outros, claro, mas nada tão horripilante quanto a Sofia. Um dia não teve jeito. A gorda precisava comprar o uniforme da escola. E como o que o meu marido tinha comprado não tinha servido para ela, eu tive que levá-la ao shopping para trocar. Ela já sabia que não poderia abrir a boca em hipótese alguma. E eu estava muito nervosa com a possibilidade de algum conhecido me ver com aquela menina feia, que era minha filha. Conseguimos comprar a roupa no tempo exato, mas ao sair, para minha surpresa, eu encontro a Beth e a sua filha linda, a Juliana. Eu notei que elas olharam para mim de um jeito diferente. Parecia que com os olhos elas se perguntavam como uma mulher refinada como eu podia estar ao lado de uma criança tão horrível como aquela. E eu não tive dúvidas. Apresentei a minha filha como sendo Maria, a filha da empregada. E disse a ela que estava fazendo uma caridade, comprando o uniforme da filha da empregada. A Sofia não abriu a boca, e ai dela se falasse alguma coisa. Eu lhe mostrava revistas, mostrava fotos minhas de quando eu era pequena. Eu sim era uma menina bonita, educada, delicada. Mas parece que além de feia, ela era burra. Eu queria mandá-la para o exterior. Eu tinha condições de bancar os estudos dela fora. Talvez assim essa menina mudasse. Eu queria me ver livre dela. Mas o César não admitia. Toda vez que eu falava sobre esse assunto era briga na certa. Eu dizia para ela que se estávamos brigando, a culpa era toda dela. O que eu mais queria era ter aquela menina longe de mim para sempre. Quando a Sofia se tornou uma adolescente, ela mudou. A minha filha emagreceu e, segundo meu marido, ela estava magra demais. Mas eu não via isso. Era uma menina muito quieta, muito na dela. E acho que com o tempo ela aprendeu qual era o seu lugar. Apesar de magra e mais educada, ela continuava feia. Pau que nasce torto, morre torto. Ela tinha muita acne e eu sempre odiei espinhas. Isso é coisa de gente suja. Ela insistia em me agradar e quando vinha me beijar, logo de manhã, já me tirava do sério. Eu mandava ela tirar aquela cara suja de perto de mim. Eu tinha que repetir isso todos os dias e ela sempre me pegava de surpresa. Ela vivia tossindo e ainda assim queria ficar me pegando, me beijando. Eu tinha nojo daquela menina. Todos os dias eu tinha que gritar para que ela saísse de perto de mim. Mas ela era insistente, ficava em cima. Eu falava muito com a Beth, mas eu não podia me abrir. Mas quando eu não suportava mais, eu reclamava da minha filha, falando sempre como se ela fosse a filha da empregada. A Beth sempre dizia que eu não deveria dar espaço para essa relação, que filho de empregado não é responsabilidade do patrão. Eu aproveitava para posar de boazinha, dizia que eu tinha dó da minha empregada, essas coisas. Eu adorava falar com a Juliana. Ela sim era a filha que eu sempre quis ter. Estava se transformando numa bela mulher. Elas sempre me convidavam para passar o final de semana com elas na praia. Mas daquela vez era diferente. Nós três íamos viajar juntas por 2 semanas. Eu não via a hora de sair. A Juliana me adorava, dizia que eu era a melhor tia do mundo. E a Sofia, coitada, ainda teve a cara de pau de me pedir para ir junto. Eu fui obrigada a rir na cara dela. Essa menina parece que não se tocava, que eu não queria nada com ela. E que no fundo eu odiava ela.